Fala galera, tudo bem? Eu queria compartilhar uma palavra com vocês que fica no livro de João, capítulo 13, a partir do versículo 18. Lá conta que Jesus estava à mesa com seus discípulos e ele fala para os seus discípulos que um deles ia traí-lo. O que me deixou intrigado é que a palavra diz que Jesus, antes de dizer isso, se sentiu angustiado. Eu fui até o dicionário e pesquisei sobre angustiado. E o significado é um estado de ansiedade, de inquietude. Isso me fez pensar que a gente está no meio de uma pandemia. E aí eu pesquisando achei uma matéria que foi publicada em 2014 numa revista asiática, que diz que nos anos de 2002 e 2003 houve uma outra pandemia, um outro surto de um outro coronavírus que deixou 800 mortos. Das pessoas que foram curadas, 42% delas tiveram um transtorno emocional. Eu penso que de 800 pessoas, as que foram curadas, 42% tiveram um transtorno emocional. Eu imagino com essa quantidade de mortos que já tem nessa pandemia. Talvez quantas pessoas estão passando por já estão passando por esse transtorno, já estão angustiadas. Então, eu imagino que talvez você está nessa situação hoje, que você está se perguntando quando que isso vai acabar, você deve estar super ansioso para voltar à sua rotina normal, voltar para o seu trabalho, saber o que vai acontecer, se a economia vai sobreviver a tudo isso, como que você vai fazer para pagar suas contas, da onde que o governo vai tirar tanto dinheiro, enfim, são tantas perguntas que talvez está deixando você ansioso. E eu queria tentar te ajudar e queria te convidar a analisar aqui 3 versículos desse texto comigo. O primeiro versículo é o versículo 19, que Jesus ele conta isso para os seus discípulos antes de acontecer. O intuito dele era mostrar quem ele era, que ele era realmente quem as escrituras diziam, que ele sabia mesmo antes de acontecer. E ele não mudou, e hoje ele sabia que essa pandemia iria acontecer. E ele tem o controle de tudo na mão dele. Ele tem um propósito para todas as coisas. E isso está acontecendo hoje, talvez a gente não entenda, como aqueles discípulos naquela época não entendiam o porquê ele tinha que morrer e porquê ele ia ser traído. Mas havia um propósito maior. E hoje, um dia talvez a gente entenda o porquê de tudo isso. O versículo 20, Jesus garante que ele iria enviar o Espírito Santo. Ele dá uma garantia que ele iria enviar o Espírito Santo. Quem recebesse o Espírito Santo iria receber a ele, consequentemente iria receber o Pai. O Espírito Santo faz parte da Trindade e você, recebendo ele, você recebe o próprio Deus no seu coração. O único Deus que é capaz de limpar o seu coração, tirar toda inquietude, toda angústia, tudo aquilo que está te fazendo mal. E finalmente no versículo 21, é o versículo que diz que Jesus se sentiu perturbado. E aí foi que essa palavra falou comigo. Jesus ele se sentiu perturbado, mas logo que ele se sentiu perturbado, ele já jogou essa informação na mesa. Ele jogou o que estava perturbando ele à mesa para os discípulos. E ele falou, olha, um de vocês vai me trair. Então, analisando esses três versículos, eu te faço um desafio para você conhecer Jesus. Conhecer Jesus e jogar à mesa para ele todas as suas inquietudes, tudo aquilo que está te fazendo mal. Porque ele é o único que pode entrar no seu coração e limpar e não deixar que você saia dessas com nenhum transtorno emocional. Que você saia dessa bem, que você saia dessa perfeito. Ele pode até fazer muito mais, ele pode fazer você sair dessa muito melhor do que você entrou. Ele é o único que pode isso. Então eu te faço esse desafio, conheça Jesus. E, bom, o Evangelho de João é um lugar que você pode conhecer Jesus. Lá conta toda a história
de Jesus. Se você tiver interesse, leia a Bíblia e leia os versículos de João, do Evangelho de João, que conta toda a história de Jesus, e aproveita essa pandemia aí para conhecer Jesus e ser limpo de toda essa angústia. Amém? Deus abençoe. Fica com essa palavra.